Dia 2 de agosto, terça-feira. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Naquele tempo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigia da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste, e todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, salva-me. Esse é o grito do discípulo em que se sente desesperado quando perde a fé. Nós, não nem um pouco diferente de Pedro, pedimos: Senhor, deixai-me ir junto a ti. E quando Jesus nos chama, nós vamos. E no meio do caminho, os problemas, as tempestades da vida podem aumentar e as tribulações podem querer nos derrubar, como fez Pedro. E é normal, como um discípulo de Jesus pede socorro, nós também devemos pedir o socorro. Senhor, salva-me. E Jesus, com todo o seu amor, mesmo indignado com a falta de fé, estende a mão a todos nós. Muitas vezes nós percebemos que aqueles que caminharam com Jesus precisaram vivenciar coisas que hoje em dia para nós poderia ser: se Jesus me chamasse, eu iria e não teria medo. Mas aí está o grande erro da vida, porque quantas e quantas vezes Jesus nos chama a seguir um determinado caminho e por causa da nossa pouca fé nós não caminhamos, ou muitas vezes, quando estamos na caminhada, nos desviamos. Às vezes, por causa de um vento contrário, nós não queremos enfrentar as tempestades da vida. E por isso, começamos a afundar na nossa fé, deixando tudo de lado e perdendo o foco principal, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que cura, salva e liberta de todos os perigos dessa vida. Nós devemos usar Pedro como exemplo, um homem simples, de que abandonou a sua profissão de pescador e passou a ser apóstolo de Jesus,
Nós somos convidados como os discípulos a caminhar com Jesus, não importando o caminho a seguir. Se for necessário caminhar sobre as águas, nós iremos ao encontro de Jesus, porque é Jesus que nos impulsiona a caminhar sobre as águas. Mas tenha certeza que mesmo no momento em que nos faltar aquilo que é de mais importante, que é a fé, e quando começarmos a perceber que vamos afundar, é necessário também ter coragem e gritar: Senhor, salva-me. Diferentemente daquelas pessoas que estavam na barca de Jesus, em que caminhava com Jesus, estava aquele povo do outro lado, que ouvindo dizer que Jesus tinha chegado, trouxeram os seus doentes. E a fé daquele povo era tamanha, que ao tocar ao menos na orla do manto de Jesus, todos ficavam curados. Nós, muitas vezes, precisamos recuperar aquele primeiro amor que sentimos no primeiro encontro com Jesus, para ter a coragem de afastar de nós toda a falta de fé e curando de toda doença, de toda cegueira, de todo peso que faz com que nós nos afundemos no mar de problemas da nossa vida, nós possamos estar sãos para chegar até Jesus. É muito interessante, porque Jesus caminha sobre as águas e os discípulos tiveram medo e não o reconheceram. Jesus ressuscita e a mulher não reconhece a Jesus na sua forma gloriosa. Jesus sobe ao monte a orar no monte da transformação, da transfiguração, e todos temem, têm medo. Nós não podemos ter medo do nosso Senhor, porque Ele hoje, na sua forma gloriosa, na sua forma do ressuscitado, Ele caminha conosco, está junto de nós para estender a mão quantas vezes for necessário. O que nós precisamos é crer que esse toque de Jesus vai acalmar a tempestade da nossa vida e vai fazer com que nós voltemos à nossa barca para poder navegar sobre as águas. O que precisamos é acreditar que no toque de Jesus tudo cura, tudo salva, tudo liberta. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.